Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de recreação e lazer. Espero que todos vocês estejam vendo os slides e me ouvindo bem. Caso não estejam me ouvindo ou não vendo os slides, vocês, por gentileza, me avisem que eu ajusto aqui, tá bom, galera? Tá bom, professora, tá tudo certo por enquanto. Então, posso começar? Sim, Pode. como que vamos? Sextou. Soltar o corpo. Sextou depois. Vamos lá. Então, hoje é dia 22, isso, dia 22, mais uma transmissão ao vivo. Teremos ainda mais 2 aulas antes da revisão da prova. Se preparem, porque provavelmente nós teremos alguma atividade prática para realizar dentro das nossas casas. Isso faz parte da nossa disciplina, recreação e lazer. E sabendo que nós temos algumas cargas horárias práticas para cumprir, nós tentaremos, na medida do possível, realizá-las dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, estou pensando aqui em algo que possa auxiliá-los e ajudá-los, inclusive na prova oficial 2, mas não vou apresentar a proposta ainda hoje, tá? Vai ficar para as próximas aulas. Mas já vão sabendo, então, que nós teremos alguma intervenção aí prática, tá? Adaptado, obviamente, para o contexto do distanciamento social. Bom, eu tinha falado com os senhores que era necessário realizar as atividades da unidade 3 e da unidade 4, até no máximo ontem. Vocês conseguiram realizar? Alguém não fez? Está fazendo ainda? Ninguém vai falar comigo hoje, ninguém vai ligar a câmera. Vocês vão deixar eu aqui falando sozinha mesmo. Fala aí, professora. Ei, professora. Professora, eu fiz quando abriu já. Primeiramente, boa noite. Dá uma segurada, Alan. Boa noite, Alan. Fizeram o ABA até ontem? Sim. Opa. Vou atribuir. Eu fiz quando abriu. Beleza, Léo. Eu vou pontuar. Não, pô, é o Paulo. Ô, Paulo. É eu, professora. Ô, professora, aí você me É quebra, pô. Mas é que tá aceso aqui o negocinho, a bolinha aqui, o círculo. Vai me chamar de Paulo? Tá de brincadeira. Tá tirando ele, Léo. Não, Léo. Tá louco, hein, Paulo? Eu vou levantar. Ô, louco, hein, Léo. Não tô valendo nada, hein? Eu vou lançar no sistema hoje. Então, quem não fez, ainda dá tempo, só que não vai ganhar a pontualidade, tá? Ganha a nota da atividade, mas não ganha a pontualidade, mas é uma pontuação grande, porque nós não faremos tantas atividades como nós fizemos no primeiro bimestre, então é importante que as poucas que foram realizadas, porém muito relevantes, sejam cumpridas, porque senão vocês vão ficar devendo nota aí, hein? Bacharel, formatura, TCC, vamos que vamos. Então, quem não fez, corre atrás, tá? Para fechar essa questão do AVA, unidade 3 e unidade 4. Já fizemos algumas atividades, além do AVA, que foi enviar os 3 tipos de conceitos de diferentes fontes, que vocês me enviaram por mensagem. Essa atividade era para ser enviada pelo AVA até o dia 11/5. Então, quem encaminhou a tarefa, a atividade até esse dia vai ganhar a pontuação da atividade, mais a pontualidade, e quem puder enviar ainda, quem não enviou ainda e puder enviar até hoje no máximo, vai ganhar a pontualidade, vai ganhar a pontuação da atividade. Não ganha pontualidade, mas a atividade ganha. Fizemos também um gráfico de pizza, acho que foi a atividade da aula passada. Essa atividade é para ser enviada até o dia 16, então muitos já enviaram, já consegui ver lá pelas mensagens. E quem não enviou,
pode enviar ainda hoje, porém não ganha a pontuação da pontualidade. E mesmo assim é importante que vocês enviem, porque já adianto que a pontuação de cada atividade desse bimestre é alta. Então, uma atividade que você não faz já vai fazer diferença aí na somatória de pontos necessários para a aprovação. Bom, na aula passada, entrando agora então no conteúdo que nós estamos estudando, o lazer, seus significados, seus conteúdos e fenômenos, nós conversamos na aula passada sobre alguns conceitos e eu vou relembrá-los apenas para que nós possamos dar continuidade na construção de conhecimento daquilo que nós nos propomos. Você falou que estava misturado de um com o outro, eu achei que era de 2 sabores. Não, de um dia pro outro, de ontem branco. E ontem eu coloquei só um sininho pra não estragar o... Gente do céu. Pronto, ativei o Bruno. Aí não, Bruno. Ô, professora. Oi. Oi. Fala, Léo. Deixa eu terminar a conversa lá, se você cortou a conversa no meio. Você acha, gente? Me cortar pode, né? Cortar o aluno pode. Deixa você. Tava tendo briga lá, o negócio ia começar a ficar bom, você travou tudo. Vocês querem ver briga, vocês vão ver Caso de Família no SBT à tarde. Deus me livre. Vamos para a aula. Então, é importante que nós é importante estar sempre consultando os conceitos, tá? Para que isso fique bem claro e que na hora de uma atividade avaliativa, por exemplo, vocês não tenham dúvidas. Então, o conceito de lazer que eu trouxe é o estado de espírito em que o ser humano se coloca instintivamente dentro do seu tempo livre em busca do lúdico. Já sabemos que o tempo livre é uma parte do tempo total de todo o seu dia, que é dividido em 3 partes, né, pessoal? Vocês lembram? Então, nós temos a parte do tempo que é separada para o trabalho, outra parte do tempo separada para as necessidades básicas vitais, e a outra parte é o tempo livre. O lazer está dentro desse quadradinho do tempo livre. Apresentei também o conceito de recreação, então, que é o fato ou momento que o indivíduo escolhe espontânea e deliberadamente, através do qual ele satisfaz seus anseios voltados ao lazer. Então, a recreação é uma dimensão, né, do lazer, acaba estando dentro daquele mesmo quadradinho, lembrando apenas que a recreação ela tem um binômio diferenciado do lazer. Ele está relacionado com o interesse, né, e com o prazer, e o lazer com o tempo e a atitude. O conceito de ócio é o nada a fazer, muito presente agora nessa época de pandemia mundial, com a chegada do novo coronavírus, enquanto muitos profissionais estão sobrecarregados, muitos outros estão vivenciando, corporificando o conceito de ócio, né? Que é o nada de fazer de forma lúdica, positiva e opcional. Pode-se, inclusive, dentro desse tempo do ócio, optar por dos interesses do lazer. E já a ociosidade, também presente no atual contexto, é o nada a fazer, mas de forma negativa, compulsória, né? O indivíduo preferia estar fazendo algo, mas é impedido, não tem opção. Então, aqui a gente leva em conta, às vezes, questões emocionais, ansiedade, depressão, e a falta de atitude do indivíduo em reagir a essa alienação, de não estar fazendo nada, embora estivesse querendo fazer, mas é impedido e não tem, então, outra opção. E hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre outros significados do lazer. Nós conversamos muito nas aulas anteriores que o conceito do lazer, os conteúdos, que aglobam o lazer, eles podem ser muito variados, eles podem ser diversificados. E que para que uma atividade ela seja entendida, né, como lazer,
é muito importante que ela atenda alguns valores, né? E esses valores, eles estão ligados aos aspectos do tempo e atitude, como eu conversei com vocês ali quando estava explicando a questão do conceito do lazer. E nós já conversamos bastante sobre essas questões. Então, eu vou apresentar para vocês alguns interesses do lazer, e para isso é importante que vocês saibam que para que uma atividade, né, ela possa ser entendida como lazer, ela precisa então ter esses fatores relacionados com esses aspectos, o tempo e a atitude. Bom, uma das coisas que nós precisamos nos atentar é em relação à valorização unilateral das atividades do lazer. Essa valorização, unilateral das atividades do lazer, ela é vista de uma forma mais parcial. É quando nós temos uma visão não global do lazer, mas unilateral, a gente enxerga um lado só. Quando a gente considera apenas uma esfera da atividade humana, a gente entende o homem de maneira parcial, e isso empobrece a relação com as atividades que nós podemos oferecer dentro desse tempo. Bom, uma das coisas que nós precisamos também levar em conta é que a gente precisa identificar quando que as atividades do lazer estão sendo realizadas como fuga ou como fonte de alienação. Então, o indivíduo, ele pode estar vivenciando algum problema, pode ser financeiro, de aspecto econômico, de aspecto familiar, e ele utiliza uma atividade, o interesse do lazer como fuga. E nem sempre isso é saudável. É muito importante que o indivíduo ele esteja buscando atividades que envolvam a higiene mental, que lhe tragam alegria, que possa fazer a liberação da imaginação, que quebre a rotina. Mas quando isso é utilizado como fuga, pode ser que isso não seja tão bem-vindo, tá? Porque esses interesses do lazer, quando são utilizados como fuga, eles podem alimentar, né, a alienação do indivíduo, e isso também pode ser impactado na questão do consumo. Ele não consome por conta por conta das necessidades básicas, né? Ele não consome para sobreviver. Ele consome como uma fonte de alienação, como uma utilização de fuga. Então, já não está sendo mais lúdico, já não está sendo com aquele fator de espírito favorável, e aqueles aspectos do lazer começam a ficar trincados quando a gente enxerga essas questões, tá? Então, a gente precisa estar atento em relação a esses fatores. Bom, também temos no campo de atividade do lazer uma relação bem estreitada com as demais áreas da atuação do homem. Então, não adianta a gente falar que o lazer é diversão, o lazer é recreação. Não, ele também pode ser diversão, ele também pode ser recreação, mas ele tem outras dimensões, né? Ele pode abarcar, por exemplo, atividades educativas que promovem o desenvolvimento, a imaginação. Eles podem estar relacionados com assistir, por exemplo, um espetáculo, fazer uma viagem, diferentes atividades que estejam favoráveis ao estado de espírito, né, e à ludicidade, e a atitude, e o tempo. Mas o sentido da vida, ele não pode ser buscado apenas em um momento da vida, como, por exemplo, o final de semana, ou só o final do mês, ou só quando você recebe, ou só quando você sair do seu trabalho, ou só quando você se aposentar, ou só quando você morrer, daí acabou, não tem mais como, né?
Então, a gente identifica, né, no comportamento do homem, no comportamento do indivíduo, as suas insatisfações, as suas pressões e o processo que se dá para que ele se torne, infelizmente, um indivíduo alienado, porque ele começa a buscar o lazer não como um tempo privilegiado de vivência de valores, mas como um tempo em que ele foge da sua realidade. Eu estava conversando esses dias com. Adivinha com quem que eu estava conversando esses dias, gente? Adivinha? Deixa eu voltar aqui. Estava conversando com o Leozinho esses dias, né? O Leozinho tem que estar na história. Ô, O Leozinho tem que estar na história, não tem, não, gente? Senão não tem graça, né? Aí, menino é Léo. terrível, Aí, hein? Léo. Esse menino é um perigo. Aí já não sei, hein? Eu estava conversando com o Leozinho esses dias sobre alguns aspectos da escola, né? Que ele está tendo aula pela internet também, pela televisão e tudo mais. E ele, assim, quando ele estudava em uma outra escola, antes dessa que ele está agora, ele fazia futsal na escola, em clubes. E o menino era bem cotado, gente. O menino talentoso, né? Não é porque a mãe tá falando, não, viu? Era bem o quê? Mas pensa no menino talentoso. Ah, tá. É o nome, é o nome. É o nome, né, gente? Aí, ó. Então, o Leozinho, quando ele jogava bola na escola, o futsal, muitos pais, mães vinham falar comigo porque gostavam de ver o Leozinho na quadra. Ele tinha algumas jogadas assim brilhantes, um estrelismo, um movimentar sem bola, um olhar tático estratégico diferenciado para a idade dele, né? Ali enxergava-se uma potencialidade. Mas a adolescência chegou, né, meu povo? E é muito difícil a gente manter um adolescente na quadra. E esses dias ele estava brincando com a bola aqui na minha frente, eu aqui admirando, né, o talento do aspirante aqui, atleta, não mais. E falei para ele, puxa, filho, você tem talento, né? Você podia investir, voltar a jogar. Vamos procurar um clube que você se identifica, que você gosta, para você jogar futebol. Eis que, sempre numa conversa a gente, né, fica sabendo de uma surpresa, porque o tempo vai passando e os segredos vão sendo desvelados, né, vão sendo revelados para as mães, quando há um relacionamento de confiança, né, as crianças, os adolescentes, eles vão se abrindo e confessando algumas coisas, né, para nós. E o que o Leozinho falou, então, nesse momento de conversa? Que ele jogava futebol como um momento, muitas das vezes, como um momento de fuga, porque eu brigava tanto com esse menino que ele, olha, não fazia tarefa, não sabia data de prova, não dava recado, uma criança normal, né, gente? Mas, enfim, aquilo me enlouquecia demais e eu pegava muito no pé dele, como toda mãe, né, precisa fazer. E então, na hora do futebol, ele achava que era um momento que ele me agradava, que era um momento que eu estava feliz com ele, era um momento que ele fugia de todos esses problemas que atormentavam a cabeça do menino. Então, olha só, gente. Às vezes a gente pensa, né, que a gente está proporcionando para nossos filhos ou para os nossos alunos, clientes, momentos recreativos, em que ele tenha ali a dimensão do ser humano, a ludicidade alimentada. Mas não, em alguns momentos era um momento de fuga. Não que isso não seja bom, mas quando a gente fala em tempo de lazer, nós temos que ter um tempo separado para o lazer. Ele não pode ser extrapolado a ponto de prejudicar as suas atividades, por exemplo, de produtividade relacionadas ao trabalho. Então, muitas atividades atreladas ao lazer, elas são realizadas por conta de alguma insatisfação que o indivíduo está vivendo. Eu não vou bem na escola, mas eu vou bem no futebol, e assim eu vou equilibrando as coisas. Ou por conta de uma pressão, não estou sendo pressionado em um lado da minha vida, em um fator, um aspecto da minha vida, e procuro uma atividade, então, para aliviar essas questões. Então, consideremos, pessoal, o lazer como um tempo
privilegiado para a vivência de certos valores. Eu gostaria de perguntar a vocês, e aí agora vocês podem abrir os microfones, se vocês sabem me dizer o que é um antilazer, ou se vocês já ouviram falar sobre o antilazer. Falem comigo, gente. A pessoa não gosta de fazer? Ou evita? Quando uma pessoa não gosta de lazer ou evita esses momentos? Quando uma pessoa não gosta ou quando ela evita. Ok, Diana, obrigado pela sua contribuição. Quem mais poderia complementar? Pode ser chute, pessoal. Fala o que vocês acham. Eu acho que antilazer é como a Diana fez, sem medo. É algo que não é prazeroso. Você é meio que obrigado a fazer. Certo. Tem a obrigação e não a diversão, talvez? É. Quem mais poderá contribuir? Gente, eu vou fazer uma coisa com vocês. Vocês estão muito quietinhos. Se vocês participarem dessas perguntas que eu estou fazendo aqui, apenas 2 agora, Diana e Tyron já participaram. Se todos vocês contribuírem, eu não vou passar atividade hoje. A atividade vai ser agora. Liga essa câmera aí. Fala comigo. Fala, pelo amor de Deus. Se vocês participarem comigo aqui, eu não vou dar atividade para vocês fazerem hoje. Nós vamos cessar. Tudo aquilo que não me dá prazer. Como que é, Alan? Antilazer é tudo aquilo que não me dá prazer. Não dá prazer. Então, já vou anotar aqui, ó. Alan participou, Diana e Tyron. Quem mais? Participação. Vamos, Léo. Eu tô falando com o Léo. Antilazer, professora. Hã? Eu já respondi. Eu não ouvi. É quem não gosta de lazer, ele é anti, é uma coisa que ele não gosta. Tudo bem, tá anotado. Muito obrigado. Quem mais? Vamos dizer, Eu. quem Eu, não professora. da atividade. Eu. Paulo, fala, Paulo. É aquilo que a pessoa não gosta de fazer? Vamos discutir sobre isso. Muito bem, Paulo. Gente, isso aqui é questão de prova, viu? Ó a ameaça. Professora, Fala, Diana. na verdade é uma pessoa que acho que só vive trabalhando, né? Que nunca quer fazer, tipo, alguma coisa gostosa, só pensa em trabalho, né? Certo. E é tão comum, né, pessoas assim que nem se dão o direito, né, de ter um momento de lazer, acha que não pode, que tem que estar trabalhando o tempo todo. Eu conheço uma pessoa assim. Sim. Eu também conheço. Wilson, fala comigo, Wilson. Tiago Campos. É aquela pessoa que associa, como você disse em uma outra aula, associa a recreação, o lazer como coisa criança e menos para adulto. Ok, Giovana, muito bem. Muito obrigada pela sua contribuição. Já garantiu aqui, ó, a noite. Tá quase sextando, gente. Karen, cadê a Karen? Letícia? Estou aqui, professora. Patrícia, fala, Karen, o que é antilazer? É fazer alguma coisa que você não gosta. Ok. Estou recebendo aqui, anotando aqui sua colaboração. Alguém mais? Lucas, Letícia,
Patrícia. O Bruno, ó, o Bruno tá bebendo lá, ó, manda ele responder. Bruno Martelossi. Bruno Barbosa. Tô aqui só prestando atenção por enquanto. Ele mandou foto aqui no PV, aqui ele tá no churrasco lá, ó. Bruno Barbosa, o que é um antilazer? Oi? O que é? Como todo mundo já citou aí, como que eu posso dizer? Fazer algo que você não gosta, que você não tem interesse, voltado apenas para o trabalho e tal, coisas assim do tipo. Olha, o Bruno tá ligado aqui na nossa conversa, gente. Tá achando o quê? Com certeza, já que é pra Tá. tá aqui, vamos fazer o negócio acontecer, né, professora? Isso aí, Bruno. Ele falou que antilazer é assistir aula na sexta-feira. Vou anotar. Mentira, não é que eu não gosto, professora, tipo, eu não queria, né, mas já que a gente prestar atenção e vamos aprender, né? Como é que você vai aprender se você tá no churrasco? Larga a mão de ser carudo, rapaz. Voltando, então. Faz uns 2 meses que eu não como carne, nem sei o que é isso. Pessoal, vou ativar o mudo aqui de vocês para eu poder dar continuidade. Então, olha só, pessoal. O antilazer, antes, né, de eu falar para vocês o que é o antilazer, então, deixando claro que o lazer, ele não pode ser entendido apenas como um assimilador de tensões, tá? Ou apenas como uma fuga, ou alguma coisa que uma coisa boa que te faça, por exemplo, que te ajude a conviver, por exemplo, com desconforto, com injustiça. Bom, e aí quando nós vamos falar de antilazer, veja só o que acontecia em séculos passados. Quando um rei, por exemplo, estivesse ali na sua sala, no seu trono, rodeado de pessoas que só pensam em diverti-lo, essas pessoas, elas estão lá para divertir o rei. Mas elas estão lá não porque o rei está em um momento de lazer. Elas estão lá divertindo o rei para impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque quando o rei ele pensa em si mesmo, isso é um contexto, tá, pessoal? Não que todo rei não consiga ficar sozinho consigo mesmo. É só um exemplo. Mas quando o rei ele pensa, por exemplo, em si mesmo, por mais rei, por mais majestade que ele seja, ele é infeliz. Isso caracteriza o antilazer. Se nós formos, por exemplo, pensar o lazer como assimilador de tensões, não teria essa função de desviar a atenção de problemas, por exemplo, seja ele social, seja ele pessoal, seja ele de qualquer aspecto, tá? É muito importante a gente salientar aqui que alguns autores, inclusive, estão dedicando o seu tempo para estudar não mais sobre o lazer, mas sobre o antilazer. E o antilazer é a sua própria negação. Então, ela está muito linkada com tudo isso que vocês colocaram aqui. A fuga, o não querer estar participando, o desconforto, a pessoa que só pensa em trabalho. Então, essas atitudes em relação ao tempo, muito provavelmente elas acontecem por conta da sua própria negação. E essa própria negação de si mesmo é caracterizado como antilazer. Tudo bem? Consegui esclarecer? Por que também é caracterizado como antilazer?
Porque tem um autor, o nome dele é Pascal. Esse autor, ele cita assim: o ruído que nos desvia de pensar da nossa condição e nos diverte. Tá vendo? É um ruído, é um movimento diferente daquele estado de espírito favorável, cheio de ludicidade. É algo que soa como realmente um ruído, que ele não está ali, ele não tem interesses, ele não tem processos, ele não tem dimensões. É apenas para que você desvie os seus pensamentos de quem você é, porque você não se suporta. Você não suporta o seu silêncio, a sua presença. E por conta disso, você então se envolve em alguma atividade, tá? Que poderia ser considerada como lazer. Voltando aqui, então, a gente precisa, sabendo identificar que as áreas do lazer, elas podem ser classificadas em diferentes interesses, até porque, pessoal, cada indivíduo é um ser único, e os gostos, muito se diversificam, eles são variados de pessoa para pessoa. Então, a gente não pode falar que, por exemplo, o lazer é só quando você está assistindo uma peça de teatro. Caiu? Vocês estão vendo os slides? Sim. Ah, tá. Sim, sim. Apareceu uma mensagem aqui, achei que tinha caído. Vamos lá, então. Então, os indivíduos, eles são muito diferentes. Então, estudando as predominâncias, as buscas dos indivíduos em seus tempos livres e nos seus tempos de lazer, foi, então, possível categorizar diferentes interesses do lazer. E esses interesses, essas classificações, elas são muito bem aceitas e elas se diferenciam entre si. E cada indivíduo vai se identificar mais ou menos com uma ou outra classificação, tá? Então, nós temos, por exemplo, interesses na área do lazer que são artísticos, aquelas pessoas que têm mais esse lado artístico, que buscam atividades que estão mais no interesse artístico. Outras vão procurar interesses que estão relacionados ao intelecto. Físico também é uma outra classificação, uma outra área de interesse muito bem explorada na área do lazer. Ademais dessas três opções, nós temos também o interesse manual, que está relacionado com atividades que você utiliza a criatividade, a imaginação e o próprio trabalho mesmo construído com as suas mãos. Temos também o interesse, a classificação do turístico, que está relacionado a viagens e todas essas questões, e a social, que é quando a gente fala em conviver com outras pessoas, estar face a face, compartilhar, por exemplo, um café. Então, essas 6 classificações, elas estão enquadradas nos interesses do lazer. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha só, quem tem um interesse mais relacionado aos interesses artísticos, são aquelas pessoas que se interessam em entender e interpretar imagens, emoções, sentimentos. São pessoas que se relacionam bem com o lado artístico. Não necessariamente apenas de ir em uma amostra artística, mas também fatores culturais, como danças, teatro, cinema, tá? E tudo que envolve o lado artístico. Esse conteúdo, ele é estético, né? Ele tem uma organização e ele é configurado para a busca da beleza e do encantamento. E tem pessoas que muito se identificam em preencher o seu tempo de lazer
com interesses artísticos. Os interesses intelectuais são as pessoas que dão ênfase, por exemplo, a adquirir conhecimento no seu tempo livre, no seu tempo de lazer. Então, está relacionado com o contato com o real, com informações já muito objetivas, explicações racionais, leituras de livro, por exemplo, participação em cursos, busca de conhecimento e desenvolvimento pessoal, e muitas pessoas têm essa veia, né, intelectual para preencher o tempo de lazer. Outros são mais dinâmicos, mais ativos, e que englobam os interesses físicos mais facilmente do que outros. Então, as práticas dentro do contexto do lazer se relacionam com as práticas esportivas, com a pesca, com passeios, com ginásticas, com práticas corporais, como a dança, as lutas, jogos, brincadeiras e tudo mais, tá? Vão aí pensando já qual é o interesse da área do lazer que você mais se identifica. Será que é o artístico? Seria o intelectual? O físico? Vamos ver mais 3. Interesses manuais. Os interesses manuais, eles estão relacionados com a manipulação para transformar objetos. Então, você pega, né, por exemplo, uma garrafa PET e transforma em um lindo vaso pintado, decorado, ou você acaba fazendo de materiais alternativos, de materiais recicláveis, coisas úteis para dentro da sua casa, as questões do arte, ou até para vender, né? O artesanato, então, fazer quadros, costuras, crochê, bordados, aquelas pinturas em caixinha de madeira, como que chama? Me fugiu o nome agora. As meninas devem saber aí. Umas pinturas que fazem meio craqueladas, assim, nas caixinhas de madeira. Fica tão muito bonito. Não me lembro o nome. A bricolagem. Vocês sabem o que é bricolagem? A bricolagem, ela é uma palavra, se não me engano, de origem francesa. E ela está relacionada, sabe aquele jargão que geralmente a gente ouve em alguns vídeos do YouTube, que fala assim, faça você mesmo? É a bricolagem. Então, em vez de você consumir algo que você precisa, você fabrica manualmente aquilo para que você não consuma, não gaste dinheiro. Então, suponhamos que você esteja, por exemplo, precisando de... Vamos pensar num exemplo aqui. Que você esteja precisando de uma peça decorativa para sua casa. Então, você vai fazer essa peça decorativa. Você está precisando de temperos diferentes para fazer novas receitas. Então, você vai plantar essas ervas, você vai plantar diferentes ervas para você colher. Você vai produzir aquilo que você precisa. Quando a gente fala nesse sentido de fazer você mesmo para atender às suas necessidades, para que você não consuma, nós estamos falando de bricolagem. E pessoas que dentro dos interesses manuais se identificam mais com os cuidados com os animais. Então, dá banho no animal, leva no pet shop, compra coisinhas para distraí-lo, aprende sobre os animais, aprende sobre alimentação natural para os bichinhos. Hoje nós sabemos que nós temos dieta natural muito melhor do que ração, que é um produto industrializado. Então, existem cursos, inclusive na internet, que cuidam dessas questões. Então, uma dieta, por exemplo, crua, com ossos, ou cozida sem ossos, e a pessoa vai, então, consumindo o seu tempo de lazer com interesses manuais, tá? Interesses turísticos são muito presentes, principalmente, né, nos mais velhos, nos aposentados. Então, é um interesse que promove a quebra de rotina, que proporciona a quem consome esse tipo de interesse
a busca por novas paisagens, por novas pessoas e costumes. Então, as culturas, os fatores idiomáticos, folclóricas e culturais estão todas presentes aqui nesses interesses turísticos. Não que nos outros fatores não estejam, mas aqui é algo que está bem enfatizado, né? Bem nítido. Você olha e já percebe, então, todas essas questões relacionadas a passeios e viagens. Será que é com esse interesse que vocês mais se identificam? E por último, pessoal, os interesses sociais. Os interesses... Opa, está escrito turístico aqui, deixa eu só consertar. Não sei por que tá. Pronto. Senão vocês vão confundir. Então, interesses sociais, então, relacionamento com pessoas, naquele tempo de lazer, dentro daquele tempo livre, as pessoas buscam relacionar-se com outras, então acaba participando de bailes, bares, pontos de encontro para tomar um café, associações. Hoje isso não é mais, nós não estamos podendo, né? Consumir esse tipo de interesse social no real. Nós podemos sim participar de pontos de encontro. Eu vivo aqui chamando amigas minhas, né, que eu tenho mais proximidade, falar, vamos tomar um café online, né? Por quê? Porque eu estou preenchendo o meu tempo de lazer com interesse social. Já que eu não posso estar presencialmente, então, né, a gente combina de fazer uma chamada pelo WhatsApp com vídeo ou sem. Geralmente com, porque é muito melhor a gente ver outra pessoa, né? E aí a gente faz um café, tomamos juntas, conversamos, com pessoas da família também é interessante, é gostoso, mas isso depende de qual é o seu interesse social, né? Então, aquele contato face a face que hoje não é mais permitido por conta desse contexto, a gente pode ter um contato tela a tela, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Não é um convívio social, é um convívio virtual, mas que eu enquadro aqui no social, tá? Mesmo dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo, tá bom, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, qual seria o interesse melhor? Mais uma chance para vocês não fazerem atividade hoje. Conversem comigo. Social. O melhor será que é o social, Paulo? Você acha? Sim. Por quê? Porque, tipo assim, na minha opinião, eu acho que o educador físico tem que ser social com as pessoas. Essa é a minha opinião. Tem que se relacionar bem, não é, Paulo? Isso. Tem que se relacionar. Não pode ficar preso. Isso mesmo. Alguém mais concorda com o Paulo que o melhor interesse é o social? Será que teria outro interesse que seria mais importante do que esse, Diana? Eu acho que é o intelectual, porque ele envolve todos os outros. Você enxerga o interesse intelectual como global. Ele faz parte de todos os outros. É isso? Que legal. Muito bom, Diana. Quem mais vai arriscar? Vocês querem fazer atividade, né, gente? hein? Então, professor, eu acho que o negócio é mais ou menos assim, tipo, não tem um que é melhor ou pior, porque vai muito da personalidade e dos gostos de cada um. No meu caso mesmo seria o turístico, porque eu gosto de viagem, de passeio, essas coisas. Mas não significa que isso é o melhor para os outros. Cada um tem o seu gosto pessoal, a sua personalidade e o seu interesse próprio. Muito boa colocação, Bruno. Parabéns. Alguém mais concorda com o Bruno ou discorda? Eu acho que vai de pessoa para pessoa, que nem o Bruno falou. Tyron, qual é o seu interesse no tempo de lazer? Meu? É.
Acho que é o turístico. Turístico. Muito bem. Tem mais, gente? Ô, gente, vocês estão com a câmera desligada, vocês devem estar tudo embaixo do edredom, né? Só pode. Tá frio aí em Londrina? Não, mas tá chovendo. Ah, então tá bom. Vocês devem estar tudo, sei lá o quê. Tudo descabelado, sem tomar banho, já há meses. De pijama, professora. De pijama, tá bom, gente, tá bom. Não vou pedir para vocês ligarem a câmera mais, não. Então, olha só, pessoal. É importante lembra que no começo da aula eu conversei com vocês sobre a questão da gente não visualizar o indivíduo unilateralmente, de forma parcial, porque isso empobrece principalmente as atividades que nós vamos proporcionar para os nossos clientes, né, no tempo de lazer. Então, o que o Bruno falou, assim, foi muito bem colocado, porque realmente não há um interesse que seria melhor, tá? O que seria melhor é que você se identifique com um, mas que este interesse converse com os demais. Então, por exemplo, vamos falar lá do Paulo, né? O Paulo falou que ele se identifica com o social, que as pessoas, elas precisam se relacionar com as outras. Isso é importante. Sim, Paulo, é muito importante. E a gente pode se relacionar com as pessoas durante a minha ocupação, que está pautada no interesse turístico. E durante, então, esse interesse turístico, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso me envolver com atividades físicas, antes de outra tarefa, eu posso me envolver, por exemplo, com a leitura de um livro, eu posso visitar diferentes lugares que me vão promover veias artísticas, posso participar no hotel que eu for estar alocado com atividades manuais, né, com as pessoas da minha mesma faixa etária, que têm os mesmos interesses que eu. Então, é importante, a gente consegue, sim, dar ênfase em algum dos interesses, mas a gente precisa entender que esses interesses, eles conversam entre si. Isso ficou claro para vocês? Sim. Então, pessoal, a gente, quando amplia, né, essa visão da conversa, né, dessa interação de interesses, a gente consegue, então, enriquecer o ser humano que está participando das atividades de lazer e também enriquecer as atividades que nós vamos proporcionar. Então, por exemplo, eu já identifiquei que a turma que eu vou trabalhar, vamos supor, de crianças, lá no hotel, por exemplo, ele tem uma veia, uma coisa mais manual, gosta de pintura, gosta de fabricar coisas com Lego, gosta de papel, canetinha, gosta de cola, de tinta, de materiais para trabalhar nesse sentido. Ok, eu posso sim dar ênfase, né, a esse interesse, mas eu nem por isso eu deixo de atender os outros, como, por exemplo, o intelectual, o artístico, o físico, posso fazer gincanas que requeram mobilidade, movimento, tá? Então, nesse sentido, é que a gente precisa, então, relacionar os diferentes interesses do lazer, tá bom?
Alguma dúvida em relação a isso? Não. Eu sei que vocês estão, assim, atolados, né, de atividades, bastante coisa para fazer, muita gente envolvida com o TCC, não é mesmo? Que é bem puxado. Então, tenho certeza que vocês estão dando o melhor de vocês. E estar aqui, né, numa sexta-feira à noite é uma opção. Eu sei que vocês abriram mão de muitas coisas, né, para estar aqui, concluindo, então, esse processo. Então, em respeito a esse momento e a compreensão que eu tenho deste momento que vocês estão vivendo, absolutamente, exclusivamente hoje, eu não vou passar uma atividade extra para vocês, tá? Eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho, mas é só um pouquinho. Então, em relação à aula de hoje, era exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós não podemos ter uma visão unilateral, que vocês conhecessem o conceito de antilazer e que vocês, então, tivessem contato com os diferentes interesses, diferentes classificações da área do lazer. Se vocês compreenderam isso, a aula de hoje está dada e eu fico à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida ou complemento que alguns de vocês queiram fazer, tá bom? Dúvidas, enfim, estou aqui para gritar sextou. A tapioca tava boa? Opa, mas já que vai sair outra. Vai mesmo? Tem que comer essa tapioca aí para ver se é boa. Opa! Eu tô ficando craque, hein? Eu tô vendo. A primeira não ficou boa, não, mas a segunda ficou melhorzinho. Acabei de ver aqui. Tá certo. Então, pessoal, é isso. Querem fazer algum complemento? Patrícia ia falar alguma coisa? Professora, dá uma dica desse trabalho que a professora vai passar, esse trabalho prático para fazer em casa, que eu fiquei curiosa. Então, deixa eu só me arrumar aqui, que essa minha cadeira, ela tá ficando torta, ela não tá aguentando o tranco do todo dia aqui, não. Assim, ó, algumas disciplinas, elas têm carga horária prática, que é o caso, por exemplo, da recreação e lazer. Então, nós começamos a questionar, né, o coordenador e a instituição em relação a essas atividades práticas, porque como que a gente vai, né, terminar uma disciplina sem vivenciar essa prática, já que não está sendo permitidas aulas presenciais? Então, nós tivemos, inclusive, uma reunião hoje, junto com a coordenação, conversando sobre essas possibilidades. E a instituição, em sua diretoria pedagógica, está organizando algo nesse sentido. Eu ainda não sei exatamente como que vai ser, mas eu acredito que não seja nada, né, obviamente, nada além do que nós possamos cumprir. Acredito que a gente vai fazer alguma dinâmica aí para sair desse marasmo, né, da tela, assim, de só eu falar e vocês ouvirem, e essa interação e tudo mais, que é importante, mas que a gente possa ir um pouquinho além dessas questões. Eu estou pensando aqui, organizando alguma atividade para nós fazermos, sabe, recreativa, mesmo em algum aplicativo virtual e tal, para a gente poder explorar também essas questões tecnológicas que são tão presentes no dia de hoje, né? Mas não está nada oficializado ainda, sabe, Patrícia? Então, esperar mais um pouquinho, acho que na próxima aula eu já tenho novidades. Ah, sim. Vai ser interessante. Eu acredito que sim. Eu estava pensando, não nesse momento agora, porque nós já estamos terminando o bimestre, né? Mas, por exemplo, e é a primeira vez, né, que eu também me pego nessa questão de dar aula nesse contexto. A gente está se adaptando ainda, na verdade, todos nós, né?
Então, mais uma outra oportunidade que eu tiver que ministrar essa disciplina online, eu quero, por exemplo, organizar um circo, utilizando ferramentas virtuais com câmera, onde todos os alunos estariam presentes e com as câmeras ligadas, vivenciando, por exemplo, atividades circenses, de malabares, de equilibrismo, equilibristas, acrobacias, tudo pelo Zoom. Cada um fazendo aí a sua apresentação e a gente transmitir isso, por exemplo, para uma sala de crianças, por exemplo, né? Para uma escola, por exemplo. A educação física hoje vai ser transmitida pelos alunos da educação física da Unopar Arapongas, sabe? Mas aí eu teria que arquitetar melhor essas coisas. Não é para agora, não, viu? Vocês fiquem tranquilinhos que não vai ser dessa vez. Mas é uma ideia que nasceu aqui. Muito legal também. Né? Vocês terem uma ideia, a ginástica rítmica, por exemplo, né, que é um esporte de alto rendimento, não pode parar de treinar, as meninas estão treinando em casa. E aí as professoras estão organizando um festival de ginástica online, por um aplicativo que chama Zoom. Então, imagina, gente, a alegria dessas crianças fazerem a apresentação dentro da casa delas, com todas as amiguinhas vendo. É algo que a gente jamais imaginava que ia acontecer, né? E por que não, então, um circo ou uma gincana entre nós, enfim. Eu vou arquitetar isso ainda. Mas então tá, professora, tchau, boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom Com descanso. Deus. Igualmente. Tchau, boa noite, professora. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Bom descanso. Estamos juntos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se cuidem e, se possível, não saiam de casa. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.